Fernando, vem fazer uma oração aqui para a gente. Faz mais uma oração que Deus colocar no seu coração. Ora pelo que Deus colocou no seu coração. Amém? Você pode ficar mais um pouquinho de pé? Se não puder, não tem problema. Amém? Cabeça, fecha os seus olhos, vamos falar com Deus agora. Deus, Pai querido, eu quero falar contigo, Pai. Deus, já sabemos que a Tua presença é real em nosso meio, Tu já tem falado ao nosso coração. O Senhor tem tocado o coração de cada um de uma forma que só o Senhor conhece, o Teu filho, o Teu servo que está aqui essa noite, Deus. Pai, eu louvei ontem no culto da freguesia e a palavra que eu comecei o louvor foi que naquele dia eu estava muito feliz, ó Deus, eu estava muito alegre. Hoje eu também vim muito alegre para a casa do Senhor. E eu sei, meu Deus, que tem momentos também que eu estou abatido, tem momentos também que eu estou fraco. Mas a Tua palavra diz que quando eu sou fraco, aqui sou forte. Deus, e quando eu me senti abatido assim, Deus, eu sei no Deus que eu sirvo, um Deus que eu tenho crido. E como diz em Jó, no final de tudo, quando Deus renova as suas forças, restaura a sua vida, Ele diz que eu sei que meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Aleluia. Jeremias diz, clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas. Eu sei que Tu fazes em qualquer momento, Pai. Eu sei que Tu falas no momento de alegria, o nosso coração está em chamas. Eu sei que Tu falas. Eu sei que quando estamos abatidos, o Senhor também fala, Pai. Porque sabemos que Tu és o Deus de perto e o Deus de longe, Pai. Deus, eu quero interceder por cada vida que veio Te buscar nesta noite, Deus. Eu não sei qual a situação em que Teu filho e a Tua filha passa e vive, Deus. Mas sei que Tu sabes, ó Deus, porque Tu sondas e esquadrinhas cada coração, Deus. Eu sei que o clamor do Teu filho pode muito em seus efeitos, o clamor de um justo pode sim em seus efeitos, e sei que Tu estás com os Teus ouvidos inclinados ao Teu servo, ao Teu filho e à Tua filha, Pai. Mas também sei, Pai, que no Teu tempo as coisas acontecem, não é no nosso tempo, Pai. Tu tens o tempo perfeito para tudo, ó Pai. E que Tu, Senhor, Tu ensines, ó Pai, seja no deserto, Pai, seja no monte, ó Deus, que Tu ensine o Teu filho a esperar o momento certo, Pai. Daquela dúvida que ele trouxe esta noite em seu coração, Pai. Deus, Tu és um Deus que tem palavra viva ainda, Pai. Que Tua palavra seja completa esta noite, Pai. Que Senhor, Tu use, Senhor, o Teu pregador para falar com a Tua igreja e complete aquilo que o Senhor já tem falado desde o início desse culto, Pai. É o que Te pedimos e clamamos assim, ó Deus. Em nome de Jesus, quem crê, diga um amém aí no seu lugar. Glória a Deus, aleluia, aplauda o Senhor bem Aplauda o Senhor forte. Jesus, amém? Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Amém? Diácono auxiliar, estão tudo ligado aí? Tudo ligado? Todo mundo ligado? Amém? Fique atento que Deus quer falar contigo. Amém? Nós estamos aqui para servir na casa de Deus e temos autoridade. Deus fala conosco. Não segure, não se prenda. Se Deus falar contigo, você deixa Deus falar. Deixe-se ser usado essa noite. Deixe ser boca de Deus essa noite. Se Deus te levar a orar por alguém, não fique com vergonha, não deixe que nenhuma acusação chegue aos seus ouvidos, amém? Nós sabemos quem era o acusador. E sabemos também que Jesus veio para desfazer as obras do diabo. Foi para isso que o Filho de Deus veio aqui na terra, para desfazer as obras do diabo. A igreja pode tomar assento. Vamos abrir nossas Bíblias. Rapidamente, estamos dando continuidade à série de mensagens que é dirigida a todo o Ministério Tijuca. Nós estamos agora na caverna de Maquedá. Nós não, né? Nós vamos falar sobre a caverna de Maquedá. Na verdade, é uma região de Maquedá. E essa passagem se encontra no livro de Josué, capítulo 10, versículo 10. Vamos dar início. A palavra de Deus foi pregada, que vai ser pregada. Josué 10, 10. Amém? Você não precisa se levantar. Assim diz a palavra do Senhor. O Senhor os conturbou diante de Israel e os feriu com grande matança em Gibeão. E os foi perseguindo pelo caminho
que sobe a Bet-Oron, e os derrotou até Azeca Maquedá. Para aqui. Já oramos essa noite, já oramos pela palavra, o Fernando já orou, eu já orei. Então, para que não haja uma reoração, vou entrar direto na palavra. Esse texto que eu li agora, essa passagem que eu li, como introdução da pregação da palavra de hoje, se eu não te der uma certa introdução do texto, vai ficar meio difícil de nós entendermos o contexto histórico que essa passagem quer falar conosco. Amém? Então, vou fazer um pequeno resumo, que Deus possa me auxiliar essa noite, que o resumo não é muito meu forte. Amém? Mas a Bíblia fala que quando eu estou fraco, forte eu estou. Amém? Que os últimos serão os meus primeiros. Eu glorifico a Deus por participar do reino de Deus, porque ali eu sempre tenho vantagem. Por quê? Porque o menor é o maior, os últimos serão os primeiros, e por aí vai. Amém? Não é um reino comum, por isso que é um reino fora da terra. É um reino que tira aquele mais debilitado, aquele louco, e coloca num lugar de visibilidade. Foi assim com Davi. Davi, entre os irmãos, não tinha chance nenhuma de ser rei. Mas Deus o tira, a palavra de Deus diz que tira entre as malhadas dos porcos que ele cuidava, sujo, e pega esse aqui, e Deus fala, este é o meu escolhido. Então tenha certeza, você foi escolhido para estar nesta casa essa noite. Amém? Peço que algum auxiliar ou diminua o ar, a velocidade do ar, porque eu estou com uma briga, está fechando minha Bíblia, isso não é coisa de Deus não. Então vamos repreender esse ar, vamos depois orar por ele, que está querendo fechar a minha Bíblia. Amém? Josué começa o ministério não. Deus tem um chamado. Deus chama cada um de nós. Deus te chamou? Pouquíssima gente foi chamada por Deus, mas eu vou repetir, que a igreja talvez ainda esteja com sono. Você foi chamado por Deus? Amém. Josué também foi chamado. E Josué, quando foi chamado, ele começa a cumprir seu ministério. Ele era auxiliar de Moisés. Ele é um homem diferenciado. Josué, sendo auxiliar de Moisés, acontece algo na vida de Josué que talvez, eu creio eu, que ele não esperava. Apesar de saber que somos mortais, Moisés morre. E Josué toma a frente e vai fazer o que seria de Moisés. Aquilo que seria direcionado a Moisés foi para Josué, que seria entrar na terra de Canaã. Josué tinha um grande desafio, que era entrar na terra de Canaã. Cumprir aquilo que foi desejo de Deus. Deus direcionou a todo Israel a chegar na terra prometida. Amém? Só que Josué, agora, tinha que cumprir tudo que Deus falou a Moisés. Você imagina, você está substituindo ninguém mais, ninguém menos do que o homem que falava face a face com Deus. O homem que abriu o mar vermelho. O homem que tocou na pedra e saiu água. Esse era o homem que Josué tinha que substituir. Você acha que Josué tinha medo daquele chamado? Com certeza tinha. Porque tamanha responsabilidade ele tinha medo. E Deus fala para Josué, ser forte e corajoso. Deus fala para você esta noite, seja forte e corajoso. Mas ainda, ele logo é desafiado. Mal entra, começa a entrar em Canaã, ele tem um desafio tremendo, que é passar pelo Rio Jordão. Assim como Moisés teve que passar pelo Mar Vermelho, Josué tinha que passar pelo Jordão. E assim como Deus estava com Moisés, Deus estava com Josué, como tinha prometido. Assim como Deus esteve e está com Moisés, está com Josué, Ele está com você. E Josué, cumprindo a palavra de Deus, abre aquele Rio Jordão e passa. Logo depois, lembrando que Josué era um dos 12 espias que foram espiar a terra prometida. Um dos 2 que falou a terra é boa
e nós vamos tomar posse dela. A terra é boa e vamos tomar posse dela. Ele e Caleb ficaram vivos, depois de velhos, para cumprir tudo aquilo que Deus prometeu. Mas aqueles que não acreditaram ficaram pelo meio do caminho. Nosso Deus é um Deus de promessa. Amém? Logo depois de atravessar o Rio Jordão, ele tem Jericó, uma fortaleza quase que intransponível. Isso está em Josué 6. Ele derrota Jericó. Logo depois ele tem outra batalha, vai tomar uma cidade que se chama Ai. A cidade era muito pequena. O povo menospreza aquela batalha. Um dos homens de Israel rouba uma túnica babilônica. E por esse pecado, o povo de Israel todo passa vergonha, com muito maior número, e perde para Ai. Deus exorta, corrige o povo, Acã se arrepende, devolve, ou se desfaz daquela capa babilônica. E Israel começa a lutar com Ai de novo e vence. Aí sim vence, porque a promessa de Deus se cumpre. E tudo isso que Josué passou é para chegar até aqui. Agora Josué encontra uma tribo. Essa tribo se chamava a tribo de Gibeão. O local era Gibeão. E aquela tribo, eles se acharam todos com roupas desfarrapadas, chegando até Josué. Olha, queremos fazer uma aliança contigo. Queremos estar contigo, queremos estar no meio do seu povo. Queremos louvar esse Deus que tu serves. Queremos servir contigo. O povo de Israel e Josué se compadece daqueles homens com as roupas todas desfarrapadas, vindo de muito longe, e acolhe aquele povo como aliança. Depois Josué sabe que aquele povo é um povo vizinho, que estava querendo fazer aliança com Israel, com medo de Israel. Israel bota aquela tribo como escravos, para fazer o serviço braçal, mas aquela aliança tinha sido feita. Logo depois, no versículo 16, pule aí na sua Bíblia, versículo 16. Vou ter que dar mais uma introdução aqui. Antes de você ler, 5 reis já morreus, fizeram uma aliança e souberam que Israel estava aliado com Gibeão. Todos estão entendendo? Está confuso? Aqueles 5 reis se reuniram para destruir Gibeão. Gibeão, quando estava em apuros, ele clama para Israel, que tinha feito aliança com eles. E olha, venha nos defender. Precisamos de vocês aqui. Estamos sendo atacados. Israel, que tinha feito aliança com Gibeão, vai a esse ataque. E aí sim, acontece. No versículo 10, vamos ler de novo para a gente não perder o fio da meada. O Senhor os conturbou diante de Israel e os feriu com grande matança em Gibeão. E foi perseguindo pelo caminho que sobe a Bet-Horon e os derrotou em Azeca e Maquedá. Agora sim podemos entender que Deus tinha juntado aquele povo de Israel. E Gibeão estava junto deles. E aqueles 5 reis, com medo de Israel, se juntam para atacar Israel e Gibeão. Versículo 17. E anunciaram a Josué: foram achados 5 reis escondidos numa cova em Maquedá. Depois daquela guerra toda, Israel coloca todo aquele exército dos 5 reis destruídos. Mas acontece que os 5 reis se juntam e, com medo de Israel, entram numa caverna e se escondem. Essa caverna se chama Maquedá. Dentro dessa caverna, eles são achados. Olha, o que Deus tem para cada um de nós é diferente. O que Deus deu para uma irmã, para o irmão, não sei quais são suas lutas. Não sei o que você deve fazer. Eu não sei o que Deus está falando contigo agora. Não sei nem se Deus está falando contigo agora. Mas tenha certeza, tudo que Deus te prometeu vai se cumprir. Mas está demorando muito. Está acontecendo tudo ao contrário. Eu nunca imaginei que ia passar por isso. Mas eu tenho uma boa notícia para você. O que você está passando, Deus está vendo. E além do mais, Deus sabe da maneira que está acontecendo. Só que se é promessa de Deus, vai se cumprir. Amém?
Disse Josué, versículo 18: rolai grandes pedras, a boca da cova, e ponte junto a ela homens que os guardem, porém vocês não os detenhais. Josué sabe daqueles reis e prende aqueles reis numa cova. Meu irmão, aquela cova, aquela caverna, para aqueles reis era um lugar de refúgio. Para aqueles reis era um lugar de esconderijo, de proteção. Mas eles estavam indo contra o povo de Deus. Olha, de Deus não se escarnece nem se zomba. Você não pode entrar em confronto com Deus. Porque Deus sabe, se você se esconde no mais fundo vale, no mais alto monte, Deus sabe onde você está. E aqueles homens parecendo que se escondendo, iria se livrar das mãos de Israel. Mas Deus estava com Israel. Deus está com você. Deus sabe o que está acontecendo na sua vida. Deus sabe dos seus problemas mais profundos. Deus sabe o que está acontecendo. E Josué manda prender aqueles reis. Olha, aquele era um lugar para os reis, seria um lugar de esconderijo. Mas agora se torna lugar de prisão. E nós vamos ver mais à frente que aquele lugar vai se tornar túmulo deles. Porque de Deus não se zomba. Quem se atreve a lutar com Deus vai perder. Por isso que temos que fazer a palavra do Senhor, cumprir a palavra do Senhor, porque sabemos que Deus é bom. Aqueles reis pensaram que podiam destruir um povo que andava junto com Deus. Um povo que tinha Deus na direção, não podia prosperar. Meu irmão, minha irmã, se tu estás com Deus, nenhum inimigo pode te tocar. Ninguém pode tocar na sua casa. Ninguém pode tocar no seu ministério, na sua família. Ai daquele que tocar no ungido do Senhor. Quem daqui é ungido no Senhor? Todos nós somos ungidos do Senhor. Amém? Versículo 19. Persegui vossos inimigos e matai os que vão ficando para trás. Não os deixei entrar nas suas cidades, porque o Senhor, vosso Deus, já vos entregou nas vossas mãos. Que Deus quer falar contigo essa noite. Deus fala, persegui vossos inimigos e matai. Não, e os que vão ficando para trás. Olha, Deus não quer falar que você tem que matar seu inimigo. Em Efésios 6, a Bíblia fala que nossa luta não é contra sangue, nem contra carne, mas contra principados, potestades, espíritos dominadores. Então, a nossa luta não é na terra. Se você está pensando em se vingar, ai daquele que me... Olha, gente... Cada louvor maravilhoso, né? Mas nós vemos louvores, aquele que te vir de pé, vai ter que te ouvir cantar ou louvar, eu não sei. Olha, não dê satisfação a ninguém, não. Deus sabe da sua vida. Amém? Você não tem que dar resposta. Você não tem que mostrar alguma coisa para provar que é melhor que alguém. Tanta gente, às vezes, nós estamos no meio do ministério, cria-se uma disputa. Olha, Deus não é Deus de disputa, não. Eu sou muito contrário a isso. Aqueles que falam, olha, você tem que crescer. Você já está... Uma vez chegaram para uma irmã na igreja, você está tanto tempo na igreja, por que você ainda não é pastora? Por que não é pastora? Porque não é. Se você está na direção de Deus, Deus sabe do teu chamado. Deus quer que você se coloque disponível. Deus, quando fala para Isaías, fala, olha, quem enviaremos? Isaías fala o quê? Eis-me aqui, envia-me a... Deus chama, mas para você servir. Amém? E aqui Deus faz um alerta bem grande. Tudo que nós temos, todos os ministérios, todos os problemas, os nossos inimigos, aquilo que nós deixamos para trás, aquilo que nós deixamos esquecidos, olha, para o cristão tem que ser resolvido. Josué com seu exército vai, desmantela o exército, mas Josué fala, olha, vai matando os que ficaram para trás. Trazendo para os nossos dias de hoje, o que você deixou para trás? O que você ainda não resolveu?
O que falta na sua vida ser resolvido para que você possa viver a plenitude de Deus? Olha, aqueles que ficaram para trás era o resto de um exército. Aquele exército ficando para trás, eles podiam se juntar, eles podiam se organizar e voltar mais forte, porque já conheciam o inimigo. Quando nós não resolvemos o que ficou para trás, aquele problema se avoluma. Aquele problema pode tornar-se maior do que era antes. Aquele exército pode voltar mais forte. A orientação que Deus dá essa noite: resolva os seus problemas que ficaram para trás. Olha, mas hoje eu sou liberto, sou nova criatura. Mas tem algo que você precisa resolver. A Bíblia fala que até para ofertar e dizimar na casa do Senhor, você precisa estar em paz com seu irmão. Se você oferta na casa do Senhor e você não resolveu um problema com seu irmão, não oferte. É contra a palavra de Deus. Como é que eu posso chegar numa igreja e falar, não falo com meu irmão? Eu não falo com aquele irmão porque ele fez isso. Meu irmão, resolva seu problema. Eu estou falando isso aqui para a igreja sabendo que em Vila Isabel não tem esses problemas de relacionamento. Praticamente não temos discussão, não discutimos com ninguém. Eu não sei nem o que estamos fazendo aqui, devemos estar no céu já arrebatados. Claro que não, né? Levanta a mão que já... Não precisa. Então eu vou me colocar. Eu já tive vários problemas ministeriais. Mas eu só resolvia quando eu ia na pessoa. O problema da gente é que a gente quer resolver o problema, mas fica no ouvido do outro irmão que não tem nada a ver. Mas também não pode, do jeito que está, não dá. O mal que ele está fazendo. De novo, isso não vai direto no seu irmão, resolve. Você deixa para trás, aquele irmão que você confia, tem outro irmão que confia também. E ele vai contar. E aquele que ele confia também confia em outro também, que vai contar. Aí vai bater na boca daquele que você falou. Olha o tamanho do problema. O problema é entre duas pessoas. Vai para as 4, 8, 16, 20, 42. Quando daqui a pouco a igreja está com um problema, que era para ser resolvido por duas pessoas. Está com um problema enorme. Deus me trouxe a lembrança de Abraão. Abraão, Deus fala, olha, farei você pai de multidões. Tu terás filhos com Sara. Sara ri, Abraão confia, crê, pai da fé, amigo de Deus. O homem que tinha uma fé inabalável, o que ele faz? Depois de um certo tempo, a promessa demora. Ele tem um filho com Agar. A escrava tem um filho, nasce Ismael. E o maior problema dos cristãos contra os muçulmanos, contra árabes, judeus, foi por causa do problema de dois homens. Aliás, de um homem que não soube esperar. Daí saiu outra grande nação que hoje, olha o problema que está. Se ele resolvesse o problema dele com Deus, esperasse, cresce em Deus, que na hora certa Sara ia dar o filho, como deu Isaac, tudo se cumpriu. Deus falhou? Deus prometeu? Deus cumpriu? Por que não esperar? Nós temos que esperar, amém? É fácil? Não é fácil. Mas nesse esperar, se nós deixamos problemas para trás, talvez a nossa espera fique maior ainda. Porque não resolvemos os problemas que ficaram para trás. Amém? Versículo 20. Tendo Josué e os filhos de Israel acabado de ferir com muito grande matança, até os consumi-los, e tendo os restantes que deles ficaram, entrado nas cidades fortificadas. Olha, daquele exército tinha uma porção que ficaram para trás. No versículo 20, fala que daquele mesmo exército ficaram outros, os restantes. A mesma coisa. Problemas que não são resolvidos.
Todos temos problemas, todos pecamos, todos erramos. Estava no meio da reunião de auxiliares e um riu porque o outro faltou. Eu falei, mas você faltou também? Ah, rindo de quê? Eu faltei. Aí ficou aquele silêncio, que nem está agora. Todos nós erramos. O problema é não resolver o problema. E aquele restante era o restinho do problema, que ficou esquecido. Quer ver uma coisa? O marido traiu a esposa. Acabou, Deus restaurou, a mulher perdoou, Deus agiu, restaurou aquele casamento. O casamento é uma bênção. Mas no celular está o nome da amante. Cara, mata o restante. Deleta isso. Ou joga fora o celular. Que é até melhor. Ainda em celular, lá em casa nós não temos um problema. Senha. Nossa senha é tudo liberado em casa. Todo mundo sabe a senha de todo mundo. Irmão, entre casal, entre filho, não tem essa de intimidade, não. Tem intimidade entre o casal. Filho não entra. Mas filho meu, com minha privacidade. Privacidade quando ele paga suas contas. Paga um condomínio. Paga uma conta de luz, aí você começa a ter privacidade. Quando estiver na minha casa, não tem privacidade. De vez em quando dou uma olhada no celular. Nos vídeos, tudo eu vejo. Porque se tiver um problema restando, cercando o meu lar, eu sei onde ele está atacando. A nossa função é essa. E os filhos, quando se ofendem, porque minha privacidade, o quarto dos meus filhos nem chave tem. Porque a qualquer momento eu entro. Só não entro de manhã, porque eu faço barulho, aí acordo todo mundo, aí pronto, todo mundo vem brigar comigo. Mas normalmente eu entro. Problemas pequenos começam em pequenos lugares. Em pequenas coisas que nós vemos. Em pequenas palavras. Correção tem que ser na hora. Deus faz assim conosco. Aquele problema que a gente não resolve, o restante, aquele pequenininho, é aquele que vai nos derrubar mais tarde. Eu vi uma frase de um pensador que falou, olha, a gente tropeça nas pequenas pedras. Na grande a gente sabe que está ali, mas nas pequenas a gente tropeça. Então, quando Deus colocar lutas no teu caminho, entenda que Deus quer ver você resolver as lutas. E lembrando que em Josué tinha uma ordem de Deus bem clara, que ele tinha que tomar a terra prometida, porque era dele, propriedade dele. Propriedade do povo de Israel. Entenda que Deus deu uma direção para Josué, para ele tomar aquela terra. Deus dá a instrução que não pode ficar ninguém. Não pode deixar nenhum. Porque daqui a pouco aquela terra, como vai acontecer mais na frente, o povo não vai tirar todos os povos que estão lá. E aquele povo pequenininho se torna grandes inimigos mais tarde. O que Deus fala para a gente, o que Deus fala para nós, é exatamente isso. Se Deus deu algo para você, cuide do que Deus deu para você. Deus te deu um ministério, lute pelo seu ministério. Se você já tem um ministério, lute por ele. Se Deus te direcionou para algo, lute para aquilo que Deus te colocou. Deus te deu uma casa, lute pela sua casa. Deus te deu uma família, lute pela sua família. É guerra. Israel estava em guerra. Você está em guerra. Você não queira perceber, mas aqui em volta de nós, existe uma nuvem de testemunhas. Existe gente querendo ver a nossa derrota. Olha, até entre irmãos nós temos que quebrar isso. Outro dia eu estava falando até com o pastor, com a minha família, que existe um espírito de disputa, que às vezes acontece até na igreja, entre ministérios, ou no dentro do ministério, ou dentro de um ministério, ou entre duas pessoas, que isso tem que ser quebrado. Tem que ser quebrado. Olha, eu entendo que nós somos um só corpo. Eu entendo que tem que haver união entre as igrejas, união entre meu irmão e minha irmã. Eu tenho que saber o problema do meu irmão.
É isso que eu entendo como ministério. Olha, eu me lembro quando entramos na escola de líderes, ficou um grupo de Vila Isabel, outro da Tijuca, ficou aqueles grupinhos, sabe? E aquilo me irritou tanto, porque, assim, estávamos pelejando pelo mesmo... Estavam pelejando a mesma guerra. Estávamos querendo o mesmo objetivo. E por que eu tinha que disputar algo com alguém? Eu não entendia isso. E eu me lembro que postavam as notas em ordem. Aí vinha lá fulano, cadê Marcelo? Marcelo, penúltimo. Eu já achava estranho postar as notas. Mas tudo bem. E tinha um irmão que Deus usava muito ele. Ele chegava para Marcelo, qual é a sua nota? Pô, a nota está postada. Todo mundo recebe. E por que a minha está no último? Eu falei, é tanto. Ah, mas Deus vai ajudar. Deus vai te dar força. Amém, irmão. Aí passava semanas e Marcelo lá embaixo. Aí o irmão já sabia, ele vinha de novo. Qual é a sua nota mesmo? Me ligava. Eu falei, é tanto. Mas Deus está orando por você. Eu falei, pô, amém, irmão. Aí foi, passando os meses. Aí Marcelo está no meio. Aí, irmão, melhorou. Ah, melhorou, que bom, né, irmão? Amém. Estou orando por você, amém. Aí fui subindo. Chegou quase no meio para o final, eu estava em segundo lugar. Meu irmão, nunca mais eu escutei alguém perguntar minha nota. Ou aquele irmão começou a gravar, ou eu entendi que quando eu estava em segundo eu incomodava. Agora eu pergunto para a igreja, por que eu tenho que disputar algo com alguém? Quem é que trabalha no comércio? Quem vende algo? Então vai entender melhor. Trabalhei no comércio muitos anos, trabalho ainda. É um meio muito competitivo. É um meio que há muita disputa. Imagina você trabalhando toda manhã e tarde naquela disputa, e chegava à noite para ter aula, ia disputar de novo. Eu não queria aquilo para mim, não. Só que tem algo que Deus me prometeu, que Deus me deu, que eu pensei, olha, eu não posso desistir porque Deus me prometeu, então vai se cumprir. Porque não cabe a mim desistir. Paulo fala, se eu prego o evangelho, a responsabilidade é minha. E ele fala, ai de mim, se não pregar o evangelho. Sempre me espelhei em Paulo. Paulo é um homem que não desistiu. Paulo não murmurou. Nós vemos teoria da prosperidade, falando que você tem que ficar rico, tem que ganhar carro para ser abençoado. Se você está doente, é porque você está em pecado. Irmão, Paulo tinha um espinho na carne. Isso é uma enfermidade ou não é? Mas ele não desistiu. Talvez você tenha algo na sua vida que você não consegue resolver, mas visivelmente talvez você não veja resolver. Mas pode ter certeza que Deus está vendo, Deus está resolvendo. Não desista, que muitas vezes o milagre, nós somos os últimos a saber. Eu me lembro do irmão que estava orar por cura do pé dele, orava, e orava aqui, culto de cura e libertação, e orava, outro dia ele entrou, sentou e levantou. Eu falei, e o pé? Não dói mais não. Irmão, você foi curado. E nem esqueci, até esqueceu. Eu vejo muito os erros do ser humano, e os meus erros eu tento aprender. Como nós somos ingratos. Como Deus faz na nossa vida. E a gente fala, estou passando necessidade, não está passando nada, meu irmão. Porque Deus te supriu de tudo, eu tenho certeza. Se você é um homem de Deus, mulher de Deus, Deus te supriu até no momento mais difícil. Quem passa por um momento difícil? Não precisa falar. Quem vai passar? Ninguém vai passar, em nome de Jesus. Mas se você não passou, vai passar. Porque Deus fala, há o dia mau. No comércio eu nem pergunto, porque sempre tem um dia mau, um dia bom, mal, bom, mal. Porque nós vivemos no Brasil. Comércio é um exercício. Você vive de fé em fé. De vitória em vitória, de glória em glória. Amém? Versículo 21. Voltou o povo em paz ao acampamento, a Josué em Maquedá, não havendo ninguém que movesse a língua contra os filhos de Israel. Aqui fala que não teve ninguém fazendo fofoca, que não teve ninguém murmurando, que o povo de Israel era um povo murmurador. Misericórdia. Mas Josué
cumpre tão fielmente aquilo que Deus colocou em sua vida, que não tem como reclamar, não tem como aquele povo reclamar. Meu irmão, faça a vontade de Deus, que não tem como murmurar do seu lado. Evite murmuradores. Murmurador é um câncer. Em qualquer área de nossas vidas, se você convive com um murmurador, misericórdia, que Deus te abençoe, te fortaleça. Porque a pior coisa é você... Como é que vai ser hoje? Não sei não. Vai chover. Um dia de culto é uma benção. Eu tenho alguns amigos que são fortes. Chega assim, teve um dia que a gente fez um sopão. Botamos morador de rua tudo aqui. Demos banho, comida, roupa. No dia do sopão, aí ligaram para mim. Marcelo, está tendo operação na Rocinha, está tendo operação no Alemão. Falei, irmão, estamos em Vila Isabel. Não era melhor fazer outro dia? Não, acho melhor fazer hoje. Aí chegou outro irmão também, uma bênção. Vou falar o irmão Anderson, pastor Anderson, chegou para mim, Marcelo, não aguento mais. Está todo mundo falando que tem operação na Rocinha. Vamos para lá. Eu falei, meu irmão, eu vou. Aí começamos botando, eu vou. Nós três chegamos aqui, caiu uma chuva imensa. Lembra? Quem estava aqui? Saímos igual um pinto molhado, saímos na rua. Mas várias pessoas foram alcançadas. Várias pessoas que não tinham nada o que comer, comeram, se alimentaram naquele dia. Várias pessoas que não tinham o que vestir, se vestiram naquele dia. Mas tudo ocorreu para dar o contrário. Meu irmão, quando tudo correr, quando tudo fizer, quando houver um mover sobrenatural para que tudo vai dar errado, vá, que aí vai dar certo. Quantas vezes Deus operou quando tudo parecia dar errado? Tenho certeza que todos aqui já tiveram experiência. Quando tudo parece dar errado, Deus opera de maneira poderosa. E a gente vê, realmente, eu tinha que ter feito a vontade do Senhor. Só que se você não faz, você muitas vezes perde a oportunidade. Me lembro do pastor Celso também, na Escola de Elite, falando que ele tinha um culto para ir, cai um temporal, alaga tudo. E aí todo mundo fala, não vai, é perigoso. Ele pega, vai, se molha todo, é alagado na Tijuca, entra no culto. Assim que o culto começa, o pastor desce, tem uma profecia para você. Você vai ser pastor, pregador da palavra de Deus. Levantou. Pastor Celso, pregador lá da sede. Aí ele falou, já pensou se eu não vou? Ia se cumprir. Mas ele não ia ter certeza que era um homem de Deus falando na vida dele. Então, não menospreze o que Deus vai fazer. Não seja surpreendido por Deus. Muitas vezes nós chegamos aqui, vou chegar aqui no culto, vou assistir um culto, vou ouvir um louvor, e vai ser tudo... Gente, eu peço para Deus me surpreender, para Deus me tomar, para Deus me tirar da prostração, me botar em lugares mais altos. Eu peço para Deus me surpreender. Eu entro por essa porta sabendo assim, Deus, toma o teu lugar. Que sua oração seja essa, Deus, toma o teu lugar na minha vida, no meu ministério, no meu trabalho. Senhor, toma o teu lugar. Ninguém murmurava contra o povo de Israel. Versículo 24. Trazidos os reis a Josué. Lembra dos reis? Quem lembra dos reis? Os reis estavam onde? Se você lembra. Fechado. Amém? Misericórdia. Os reis estavam até lá. Até essa hora. Trazido os reis a Josué, chamou os todos, homens de Israel, e disse, capitães do exército que tinham ido com ele, chegai, põe-te o pé sobre o pescoço desses reis. E chegaram e puseram os pés sobre o pescoço deles. Olha, isso é literal. O ato de pôr os pés no pescoço do inimigo era para declarar que aquele inimigo estava subjugado. Naquele momento ele não tinha mais defesa. A Bíblia fala em Tiago que se nós nos sujeitarmos a Deus, o diabo fugirá de vós. Irmão, que Deus quer falar contigo. Se você cumprir, se você obedecer, se você for firme nas suas decisões em Deus, Deus coloca teus inimigos a teus pés.
Mas eu vou ter que botar o pé no pescoço do meu inimigo? Não. O que eu falo aqui é o pecado. É o diabo. É aquilo que te entristece. É aquele erro que se repete dia após dia e você não consegue vencer. A promessa de Deus é: você vencerá o pecado. Você vencerá o diabo. Só que eles têm que estar subjugados. Lembrando que a nossa luta não é contra sangue, contra carne. O que Deus quer é que você tenha autoridade sobre Satanás. Que você possa olhar para ele. Entenda o que eu quero dizer? Pecado. Mas, olha, hoje eu me disponho a não pecar nessa área mais. Hoje eu quero me colocar para não errar mais nisso. Davi pecou. Abraão pecou. Moisés pecou. Todos pecaram. Mas é importante você lutar contra isso. Nós estamos falando aqui sobre uma guerra. Guerra tem que haver sacrifício. Chegar até onde Josué chegou não foi fácil. Muito pelo contrário. Mas agora Josué tinha subjugado seu inimigo. Que nós possamos fazer hoje aqui, como aqueles capitães fizeram. Botar os pés sobre o nosso pecado e declarar: está subjugado em nome de Jesus. Em nome de Jesus eu não erro mais nessa área. E olha, e se eu errar de novo, eu tenho um Deus, meu advogado fiel, que peleja por mim. Que me perdoa e me dá força para voltar e se levantar de novo e brigar e lutar de novo contra este pecado. Muitas vezes o inimigo nos acusa: você pecou, você não pode mais de igreja. Está fazendo o que lá? Olha o que você fez ontem, olha o que você fez anteontem, olha o que você fez mês passado, olha o que você fez hoje ainda. Nosso Deus é um Deus de perdão. É um Deus que nos acolhe. É um Deus que tem braço estendido para te acolher quantas vezes você se arrepender. Davi pegou muito. Mas em todas as vezes ele se ajoelhava, perdia perdão e Deus o restaurava. Amém? Tenha certeza, Deus está com você. Deus te vê. Amém? Então disse, versículo 25, então Josué lhes disse: não temais, nem vos atemorizeis, sede fortes e corajosos, porque assim fará o Senhor a todos os vossos inimigos, contra os quais pelejardes. Isso aí tem que ouvir um glória a Deus. Deus está te falando, vou traduzir para você, que em tudo que você lutar em Deus, você sairá vencedor. A Bíblia fala que em Cristo somos mais que vencedores. Meu irmão, na luta que você está travando, se você estiver na presença do Senhor, você é vencedor. Tome posse da promessa de Deus. Deus promete que você será vencedor em todas as suas pelejas. Deus não promete algumas, não. Em todas. Mas tem que estar na presença do Senhor. Onde eu vou tirar um tempo? Irmão, presença do Senhor. Em comunhão com os irmãos. Fazendo um trabalho. Buscando a face do Senhor. E em todas as lutas que pelejares, tu serás vencedor. Amém? Versículo 26, Josué falou. Depois disso, Josué, ferindo-os, os matou. E os pendurou em 5 madeiros, e ficaram eles nos pendentes do madeiro até a tarde. Versículo 28. No mesmo dia tomou Josué a Maquedá, e feriu a espada, bem como a seu rei. Destruiu totalmente, repita comigo, totalmente. E todos que nela estavam, sem deixar sequer um, fez ao rei de Maquedá, como fizera ao rei de Jericó. A palavra de Deus se cumpriu. A promessa de Deus se cumpriu. Maquedá caiu. Os reis caíram. Os exércitos inimigos caíram. E Deus prevaleceu. Amém? Deus promete, Deus cumpre. Já estamos encerrando. Retrocedendo um pouquinho na sua Bíblia, no versículo inicial, no versículo 17 do capítulo 10. Quero chamar os irmãos do louvor. Versículo 17 diz assim a palavra do Senhor. E anunciaram
a Josué foram achados 5 reis escondidos numa cova em Maquedá. Josué capturou e destruiu 5 reis que tentaram esconder numa caverna, o qual se tornou sepultura deles. Josué não deixou nada para trás. O que Deus prometeu e mandou era: destrua todos eles, os que sobrarem e os restantes. Josué fez e cumpriu. Coloque as promessas de Deus no seu coração. Ore para que se cumpra todas as promessas de Deus. Eu tenho certeza que você sairá daqui vencedor. Deus está contigo em todas as tuas pelejas. Que o Senhor te defenda de todos os teus inimigos. Que todos os perigos que você passar, Deus esteja contigo. Que cada luta, que cada peleja, Deus esteja do seu lado. Não importa quantos desafios você irá passar. Não importa quantos problemas. A Bíblia fala que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu, o Senhor Jesus, venci o mundo. Jesus é aquele que te chama de filho. E hoje ele está vendo que dessa batalha você está falando que está perdendo. Mas eu vou profetizar sobre a sua vida essa noite. Nesta pequena derrota vem uma grande vitória. Se você tropeçou, se você caiu, olhe para o lado. Deus do seu lado. Aí você fala assim: eu não vejo Deus. Muitas vezes eu questionei isso também. Muitas vezes no meio da tribulação eu falava: eu não vejo Deus na minha vida. Eu olhava para o lado e falava: eu não vejo Deus. Deus, onde tu estás? Aí Deus me falou assim: olha, hoje eu estou usando seu pai. Ontem você não viu, mas eu usei a sua mãe. Há um mês atrás, eu usei um irmão lá da igreja para falar contigo. Como é que você fala que eu não estou com você? Hoje mesmo, tem uma pessoa lá atrás que veio falar contigo porque eu mandei. Deus quer te usar essa noite. Em meio às orações, tenho certeza que Deus está falando com você essa noite. Em meio a todas as orações que fizermos agora, em meio à palavra, os louvores, Deus escolhe do jeito que Ele se manifesta. Nunca mais fale: Deus não está do meu lado, porque Ele sempre esteve, sempre estará. Deus te vê lá no cantinho, Deus te vê aqui na frente. Deus te vê pregando, Deus te vê louvando, mas Deus também te vê no seu quarto, na sua casa. Deus está te vendo aqui hoje. Olha, o que você está imaginando agora, Deus sabe. O que estão te acusando, Deus sabe. O que estão falando mal de você, Deus sabe. Deus fala para você essa noite: estou contigo. Eu sou o mesmo Deus de Josué. Vamos ficar de pé. Vamos louvar. Quando eu acho que entendi o seu jeito de agir, quando eu acho que alcancei os teus pensamentos outra vez, me fazes entender quão limitado sou, me mostrando que tu és.
você esteja passando por lutas. Eu não sei o que você tem enfrentado, mas eu quero te convidar por um minuto aqui, você está aqui, chegar aqui na frente. Queremos orar por você pela essa luta que você tem passado. Eu tenho certeza que talvez não, com certeza você sabe que Deus está do seu lado. Mas hoje eu quero que você comece a olhar para trás e ver o que Deus já fez na sua vida. Eu quero tirar esse Deus não existe, eu quero tirar Deus não está comigo, Deus me esqueceu. Eu quero tirar tudo, Deus não fala comigo, tudo isso vai ser jogado por terra. Se você quer isso na sua vida, saia do seu lugar, vamos orar, quero orar por você. Enquanto estivermos louvando, saia do seu lugar. Existe uma guerra aqui. Deus quer falar contigo essa noite. Deus quer te dar uma unção nova essa noite. Deus quer te dar um renovo essa noite. Talvez o que te aflige é uma enfermidade. Vem aqui na frente. Talvez o que te aflige é uma dúvida. Vem aqui na frente. Talvez você ache que nada te aflige, mas há um vazio em ti. Vem aqui na frente. Enquanto estivermos orando, eu só quero orar por você. Amém? Surpreender essa noite. Deus quer falar contigo essa noite. Quero ministrar sobre a tua vida. Você que não veio aqui na frente, eu quero ministrar sobre a sua vida agora. Tudo aquilo que o diabo colocou na sua cabeça, todas as acusações, todas as mentiras, nesse momento, em nome de Jesus, pelo sangue do Cordeiro, eu ordeno, caia por terra agora em nome de Jesus. Toda acusação do inferno, tudo aquilo que está no seu coração, que haja uma limpeza espiritual essa noite, em nome de Jesus. Senhor Jesus, pelo teu sangue somos sarados, pelas tuas pisaduras, Senhor. Senhor, tua palavra diz que os nossos pecados transpassaram o teu corpo. Senhor, esse sacrifício não foi à toa, isso não foi do nada. Senhor, em nome de Jesus, toca naquele que está enfermo, toca naquele que está desanimado, toca naquele que o diabo colocou o dedo na cara e falou: você não vai continuar, você vai derrotar, você vai ser derrotado essa noite. Deus fala para você: tu não serás derrotado, sede fortes e corajosos, assim como foi São Josué. Deus é contigo esta noite. Deus quer o melhor para você. Deus não veio te acusar de nada, muito pelo contrário, Deus veio para te abraçar. Deus não veio para os bons, Deus veio para os doentes. Senhor, em nome de Jesus, tem alguém doente aqui? Senhor, cura em nome de Jesus. Senhor, tem alguém passando por necessidade? Senhor, tu é o Jeová Rafá, o Deus que cura. Deus Jeová Nissim, o Deus que é nossa bandeira. Tu é o Deus Shalom, Deus de paz. Senhor, aquele que está com a mente conturbada essa noite, Senhor, derrama a paz que excede todo o entendimento, a paz que vem de Cristo, que
e pelo sangue do Cordeiro, Pai, nos trouxe a paz, como diz Isaías. Senhor, continua com o teu povo. Deus de Josué, Deus de Isaac e Jacó, Deus de Abraão, o Deus que nos surpreende. Senhor Deus Pai, em nome de Jesus, Senhor,